Então, irmãos, para finalizar, depois de meia hora, o vídeo acabou caindo. Mas vamos finalizar rapidamente o tópico 3, Jesus, o homem perfeito. Afinal, o Senhor Jesus era homem... Perdão, afinal, o Senhor Jesus era ou não ser humano semelhante a nós? Ele responde, sim, era semelhante a nós, e melhor do que nós, pois não estava sujeito, quer ao pecado original, quer ao pecado experimental. Já falamos sobre isso, ele era homem, mas não experimentou e nem foi concebido através de pecado. A humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus Cristo não era aparente, era tão real quanto a nossa. Em momento algum ele usou a sua divindade para suprir suas carências humanas. Não transformou pedras em pães, nem fez brotar água da rocha para aliviar sua fome e sede. Ele poderia muito bem ter manifestado seu poder para suprir suas necessidades como homem. Mas Cristo fez questão de trabalhar, Cristo fez questão de buscar alimento. Quantas vezes seus discípulos estavam no milharal colhendo espigas, algumas vezes aos sábados, sendo que Jesus podia pegar uma única espiga e transformar em centenas. Mas ele só usava o seu poder, a sua manifestação divinal em prol do seu próximo, jamais em prol de si mesmo. No deserto, enquanto ele estava sendo tentado, ele poderia ter saído daquela tentação, mas não. Ele suportou até o último dia e depois os anjos o serviram. É importante que ele não solicitou esse serviço dos anjos. O Pai que enviou os anjos para o servir. Todo milagre que ele realizou foi em favor dos que o procuravam. A manifestação do poder de Cristo era em benefício de outros, jamais em seu benefício. O Senhor Jesus era o homem de dores e experimentado nos sofrimentos humanos, nosso perfeito sumo sacerdote. O sumo sacerdote tem essa característica de se colocar no lugar das pessoas. Quando o sacerdote ia sacrificar, ele levava aquele sacrifício como se ele mesmo tivesse cometido o pecado. E assim Cristo se comportou, como se ele fosse o pecador, sofrendo por nós. Jesus, o último Adão. O primeiro Adão fracassou no Éden. O último Adão triunfou no deserto e no Calvário. E continua triunfando até hoje, né? Embora divino, Jesus não era menos humano que Adão. Na plenitude de sua humanidade, venceu todas as tentações por nós, para que nele fôssemos vivificados. Quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, concluímos que a humanidade não foi um fracasso, porque apenas nele somos plenamente redimidos. Então, a humanidade, apesar de tudo, né, é sim a coroa da criação do Senhor. Cristo resgatou a importância da humanidade, Cristo resgatou a plenitude, resgatou a coroa da criação de Deus. O Senhor não precisou dizimar toda a humanidade, o Senhor não precisou abrir mão da sua coroa da criação, porque Cristo fez esse resgate e novamente nos tornou a presença de Deus, nos fez importante, nos fez filhos de Deus, nos transformou de criatura para filhos obedientes. A perfeição espiritual e moral de Jesus. Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original, nem ao pecado experimental. Eis que escreveu o autor da Epístola aos Hebreus, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime que os céus. Tanto no falar quanto no agir, Jesus era perfeito. Nenhum dolo ou engano achava-se em seus lábios. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas. Ele é o nosso excelso modelo. Quando ele fala aqui em dolo, quer dizer culpa. Né? Nenhuma culpa era encontrada no Senhor. Nenhuma culpa. Muitas vezes quiseram surpreender a Cristo, né? Como na vez em que foi perguntado a respeito dos
dos impostos, né? Ele pede aquela moeda e fala de quem é a moeda, né? Todos achavam que Jesus ia ser contra o Império Romano. Cristo era patriota, Cristo sabia dos altos encargos, Cristo sabia que o povo estava sendo sugado pelo governo de Roma, né? Então, eles esperavam que o Senhor fosse se posicionar contra o Império. Mas, de forma alguma, foi encontrado dolo, foi encontrado culpa, foi encontrado erro em Jesus. Ele sempre se comportou com perfeição. E nós temos aprendido, muitas vezes, antes de tomar algumas atitudes, pensar e perguntar como o Senhor faria nesse momento. Se o Senhor estivesse no meu lugar, o que o Senhor faria? Sabe? Nesse momento de pandemia, de dificuldade, como o Senhor se comportaria? Aonde o Senhor estaria nesse momento? Será que o Senhor estaria aflito com os seus discípulos? Então, se cada atitude nossa, cada pensamento, cada decisão, nós tomarmos com esse posicionamento, o que o Senhor faria no meu lugar? Onde o Senhor estaria? O que Ele diria? O que o Senhor está achando do meu comportamento? O que o Senhor acha das palavras que saem da minha boca, dos locais onde eu ando, das minhas conversas? Se pararmos para meditar e colocar sempre essa pergunta na frente de cada decisão nossa, a possibilidade, a probabilidade de cometermos erro, ela reduz drasticamente. O Senhor é nossa luz, nossa bandeira, nossa bússola, o Senhor é a nossa orientação. Deus abençoe a todos. Obrigado pela atenção até aqui. E vamos pedir ao Senhor que a próxima aula nós possamos realizá-la olho no olho, né? Todos juntos, adorando no templo, voltando às nossas características. Mas enquanto isso não acontece, vamos permanecer sendo igreja. Amém, irmãos? Boa noite a todos. Deus abençoe.